Editorial. Está em vigência desde ontem, trocando em miúdos, está valendo desde ontem um decreto da Presidência da República, publicado no Diário Oficial da União, regulamentando o uso de algemas em nosso país. Essas novas regras dizem que, aspas, o uso de algemas só será permitido apenas, notem bem, apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física, tanto do algemado como daqueles que o conduzem ou o cercam. E nesse caso, é necessário que a excepcionalidade seja justificada por escrito. Ainda de acordo com esse decreto, é vedado o emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do Sistema Penitenciário Nacional durante o trabalho de parto ou durante o deslocamento entre as unidades prisionais e hospitalares. E também é vedado o uso de algemas durante o período em que a presa se encontra no hospital. Esse decreto lembra que o uso de algemas deve observar diretrizes previstas na Constituição relativas à proteção e à dignidade da pessoa humana e sobre a proibição de submissão ao tratamento desumano e degradante. E também informa esse decreto que o procedimento deve observar as chamadas regras de Bangkok, diretrizes previstas pelas Nações Unidas relativas ao tratamento a ser dado a mulheres presas e a medida não privativas de liberdade para mulheres infratoras, e também o Pacto de San José da Costa Rica, que determina o tratamento humanitário de presos e, em especial, das mulheres em condição de vulnerabilidade. E o que significa isso? Significa que alguns excessos irão acabar neste país para que não se cometa o achincalhe à pessoa presa, porque a prisão já é, em si, uma vergonha para quem está naquela situação. E essa pessoa, sendo conhecida, principalmente se for pessoa pública ou famosa, as algemas significam uma forma de pisoteá-la no momento de fragilidade diante do Estado, e muitas vezes policiais fazem isso no sentido de diminuir essa pessoa publicamente, muitas vezes por inveja, ciumeira, ou até para mostrar que a polícia está cumprindo o seu papel. Precisamos entender que hoje, no mundo globalizado, onde a simples postagem de alguém preso, ou em pouco mais de 2 minutos, essa imagem estará nas mãos de, no mínimo, 2 milhões de pessoas. Portanto, não há necessidade, se o preso não oferece risco algum para quem o prende, do uso de algemas. A menos que seja um indivíduo de alta periculosidade, ou se o transporte dele oferecer risco para os que o transportam, é dever da escolta estar alerta para que o preso não fuja, e esse decreto acaba com o chamado
padrão operacional, que é uma prática, principalmente da Polícia Federal, que treina seu pessoal para impor um padrão antiquado que vem da época da malfadada ditadura militar, onde qualquer prisão, para desmoralizar ainda mais o preso, a condução era feita com algema. Eis aí um decreto humano do Michel Temer e que vai dar muito o que falar. Acho que estamos ingressando num novo tempo que não favorecerá um preso a não ser o fato de que uma algema nele seja um dia usada contra ele próprio, depois de ter pago a pena, ou se provar que houve excesso cometido na sua condução, quer coercitiva ou prisão propriamente dita. Isso porque, passado o episódio, muitas vezes lá na frente, o cidadão acaba inocentado, mas sua foto com algemas o denigre, deprime e o reduz moralmente a pó. Não que apoio a bandidagem. Lugar de bandido é na cadeia, bandido que troca tiros com a polícia sempre acaba levando a pior, mas não podemos mais admitir os excessos que estão acontecendo neste país, como no caso da prisão do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que foi preso tendo sua mulher numa sala de operações e já anestesiada. Esses excessos, que são bons apenas para a imprensa, às vezes trabalham contra o próprio magistrado. O juiz Sérgio Moro ficou numa saia justa e isso abalou a Lava Jato, porque todo mundo que tem culpa no cartório estava só esperando que o juiz desse uma mancada dessa e, infelizmente, ele acabou dando. Senhores, imaginem se tivessem levado o Mantega algemado, o rolo que teria dado, porque, apesar de todas as acusações contra ele, temos que ter em mente que são, por enquanto, apenas acusações. E se nada ficar provado, e na justiça é a prova que importa, o governo, a justiça, vai pagar muito caro pela prisão que não precisava e que tudo aquilo ficou parecendo ser apenas uma operação midiática, apesar da importância que sabemos que é a Lava Jato para este país. Bom dia.